Graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos nós. Obrigado. Bom dia, irmãos. Nós estamos chegamos, na verdade, no final do mês da família, começando um novo mês, mas o texto da Bíblia me traz a família mais uma vez. E nós vamos falar sobre um casamento no paraíso. Quem é casado aqui? Quem quer que seu casamento seja um paraíso? Ô, glória, né? Quem quer casar? Quem está atrás do paraíso aí? Ô, glória, coisa boa é casar. Minha mulher, a linda dançarina, acabou de descer. Então eu vou elogiar, ela nem vai ver, né? Casamento é uma coisa especial e misteriosa. Eu gosto de dizer que na vida, às vezes a impressão que eu tenho é que eu mais errei que acertei. Mas uma coisa eu acertei, casar. O casamento me faz tão feliz, irmão. E o seu? Pode dizer para sua mulher, meu mulher, você me faz tão feliz, né? Mas meu casamento me faz tão feliz. E a gente tem muitos jovens aqui na igreja, querendo casar, e fica achando que um dia um anjo vai aparecer. Esse anjo virá montado num cavalo branco e com uma sacola de dinheiro. Mas quando eu comecei a minha trajetória com Rossana, nós éramos duas crianças e não pensávamos nem em namorar. A gente se conhece desde criança, os nossos pais são amigos. E eu me converti então e vim para a igreja aos 13 anos de idade, mas eu já conhecia de antes. Mas a gente começou a congregar juntos aqui na Maranata e nem era aqui. Era na garagem da casa do doutor Afonso, né? Nem era o pastor Afonso ainda. Éramos poucos, talvez uns 30, 40. E ali começa a amizade. Havíamos muito amigos. E aqui estava a Isabela, Raíssa, Rossana. Aí tinha eu, o Roberto, o Ener, o Fábio, uma turma, tinha a Dani, meu irmão Danilo. Nós éramos um grupo de amigos. Os jovens que tinham ali, seus 15, 20 jovens, era um grupo de amigos que saíam juntos, riam juntos, faziam brincadeiras juntos. Desse grupo de amigos, a gente não sabia os mistérios. Irmão, você pode estar do lado do seu mistério aí agora, hein, irmão? Hein, moço, jovem? Aí eu já vi jovem dizer assim, não, é meu amigo. Então briga, pronto, acaba com a amizade, né? E aí éramos amigos, e aí começou esse mistério da vida. O amigo Rafael namorou com a amiga Rossana, o amigo Roberto com a amiga Isabela, o amigo Marcelo com a amiga Dani. E dessas amizades todas viraram casamentos e filhos e felicidades, né? Glória a Deus. Mas nós éramos os amigos jovens da igreja, para viver nesse paraíso que é o casamento. Mas eu queria discutir o que é esse paraíso. O que é viver um casamento no paraíso? Porque você pode dizer assim, não, meu casamento não está longe de ser um paraíso, está mais para ser um inferno, pastor. É porque tu não conhece como é lá em casa, essa fórmula lá em casa não deu certo. E aí eu queria dizer que é bem verdade que tem dias que eu estou com vontade de dar uma cotovelada no nariz de Rossana. Mas o Senhor vai dando graça a cada dia, né? O anjo que segura o braço, né? Ô, irmão, amarrado, né? Em nome de Jesus. Não o anjo tem que segurar mesmo. Mas a gente precisa aprender como viver esse casamento de verdade. Como é que a Bíblia projetou? Porque há tantas ideias erradas sobre casamento nos nossos dias. Há tantas expectativas erradas a respeito do casamento. E voltar para o paraíso é me propor a responder como foi planejado o casamento. Ou seja, como o seu casamento deve ser.
Abra sua Bíblia em Gênesis, capítulo 2. E vamos ver quando Deus instituiu, vou usar a palavra, quando Deus criou o casamento. 2, só os versos 18 a 25. E diz assim a palavra de Deus. Disse mais o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como este lhe chamaria. E o nome que o homem desse a todos os seres viventes, esse seria o nome deles. Deu nome o homem a todos os animais domésticos, às aves dos céus e a todos os animais selváticos. Para o homem, todavia, não se achava uma auxiliadora que lhe fosse idônea. Então o Senhor Deus fez cair pesado sono sobre o homem, e este adormeceu, tomou uma das suas costelas e fechou o lugar com carne. E a costela que o Senhor Deus tomara ao homem, transformou-a numa mulher e lhe trouxe. E disse o homem: esta, afinal, é osso dos meus ossos e carne da minha carne. Chamar-se-á varoa, porque do varão foi tomado. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Ora, um e o outro, o homem e sua mulher, estavam nus e não se envergonhavam. Nós estamos no paraíso. O capítulo 2 é quando Deus conta a história da criação a partir da perspectiva do homem. E ele constrói esse lugar e chama de paraíso, um lugar de deleite, um lugar de prazer, um lugar de harmonia. Harmonia com Deus, harmonia com a natureza, harmonia com a família. E a gente vai se deter nesse lugar de harmonia perfeita, esse lugar de como uma família deveria viver em profunda harmonia, como é que isso foi planejado para acontecer. E a gente vai ver essa beleza desse casamento que não foi uma instituição humana, não foi um plano social, mas o casamento foi dado por Deus, não só para os cristãos, mas para beneficiar toda a humanidade. Olha, eu já queria começar dizendo que casamento é esse ambiente de estabilidade da sociedade, onde encontramos o protótipo, um modelo da sociedade ideal, um modelo não do egoísmo, do individualismo, mas um modelo da sociedade que vive em amor, em altruísmo, em comunidade, onde há um compartilhamento pleno da vida e de tudo. Isso é família. Esse é o padrão que Deus planejou para a humanidade ser. Um local onde os líderes não dominam os liderados, mas os líderes se sacrificam e vivem em amor pelos seus liderados, assim como os pais fazem pelos filhos. Os filhos não servem os pais, apesar deles liderarem, eles são líderes para amar, servir, suprir, cuidar, realizar os sonhos dos seus filhos. Assim como o marido deve ou deveria fazer com a sua esposa. Uma liderança de amor, ao ponto de entregar a sua própria vida pela sua esposa, como diz o apóstolo Paulo. É um lugar onde tudo é compartilhado, tudo é compartilhado por amor. Onde o individualismo não tem vez. E a mola não são os interesses, o que você pode me dar, o que eu posso dar para você, mas a mola que move essa relação é o amor, um amor intenso que faz um pai olhar para um filho e brilhar os olhos, faz um marido olhar para a esposa e rasgar o coração. Há uma relação onde todos são um, onde tudo é de todo mundo, onde a história é de todos. Mas ali
a um ambiente de segurança, estabilidade emocional, onde crianças podem se desenvolver de maneira estável e segura. Nenhum outro ambiente pode ser tão importante para a nossa sociedade quanto as nossas famílias. Família foi criada por Deus. Mas vivemos num século onde o conceito de família está sendo deturpado. Não é verdade, gente? Muitos até defendem que a família atrapalha a sociedade. Você já tem ouvido falar disso? E querem fazer campanhas contra a família. O próprio conceito de casamento, que é o que nós queremos falar hoje, casamento, tem sido totalmente ressignificado. Porque enquanto que o casamento no passado, na Bíblia, na história, era nós, era comunidade, era meu, era nós, era nosso, era pra gente, agora eu caso pra mim, pra eu ser feliz. Não é mais nós. Agora eu me separo, sabe por quê? Porque eu não estou me sentindo feliz. Agora a gente casa e eu tenho o meu e você tem o seu. Tem até famílias no nosso tempo que eu tenho a minha casa e você tem a sua casa. Você sabia disso? É moderno isso aí, né, Jean? Ainda que entrem no casamento hoje, por que há tanto fracasso? Porque ele não casa para nós, ele casa para mim. E essa abordagem de casar para si mesmo não pode cumprir aquilo que Deus planejou. E começa a se colocar um peso sobre um casamento que ele não pode suportar. Quantas mulheres e homens no nosso dia casam esperando que o outro vai fazer eles felizes? Sim ou não? Vou casar e essa pessoa vai me fazer feliz. A pessoa está tão carente, mas o dia que eu encontrar aquela moça, o dia que eu encontrar aquele homem, eu vou ser feliz. Irmãos, não entendeu nada qual é o plano de Deus para o casamento. Qual era o protótipo do casamento. Sabe por quê? Deixa eu te contar um segredo aqui. Ninguém pode te fazer feliz. Ninguém. Só tem um que pode te fazer feliz. Quem é, irmão? Que é Deus, que é Jesus. Eu tenho que entrar no casamento feliz. Porque a minha mulher não pode resolver esse problema, nem o meu marido. E aí, casamento ganha um status de idolatria. Ele casa achando que aquele Deus vai resolver o problema da alma, mas está fadado ao fracasso. Porque ele é incapaz de fazê-lo. E assim ele entra no casamento para mim, para a minha felicidade. Quais são as expectativas que nós deveríamos ter para o casamento? Como é que nós deveríamos viver hoje um casamento que fosse um paraíso? Como ser feliz no casamento? E a minha pergunta, então, é: por que Deus instituiu o casamento? Deus fez essa cirurgia, o homem estava lá, se sentindo só, e ele precisou fazer essa cirurgia para resolver o problema da solidão. E a pergunta, então, para que Deus instituiu o casamento? E a primeira verdade que eu queria que você aprendesse hoje é que Deus instituiu o casamento para que nós tivéssemos companhia. Você pode dizer essa palavra comigo? Companhia. Deus instituiu o casamento porque, diz o versículo 18, não é bom que o homem esteja só. E o grande problema desse momento da criação é a solidão. Porque Deus criou o homem à sua imagem e semelhança. No entanto, a gente vai perceber que
O homem, pode voltar lá no Esqueceram-se de Mim lá. O homem estava vivendo a crise do Macaulay Culkin, né? Meu Deus, eu estou só. Esqueceram-se de mim. Eu gosto dessa cara de desespero do Macaulay Culkin aí. Eu botei mesmo só porque eu achei legal. Mas a questão é, não é bom que o homem esteja só. O homem estava... Essa ideia de só é de se sentir solitário, insatisfeito. É um problema. Mas aí você pode dizer assim, então Deus não sabe criar. Deus deu uma erradinha aí. Passou o tempo do forno. Não. O problema é que a obra não estava completa. Porque ele diz assim, isso não é bom. Volta para o capítulo 1, quem está me acompanhando aqui, já viu que por várias vezes, quando Deus criou o primeiro dia, o segundo dia, o terceiro dia, o quarto dia, o quinto dia, o sexto dia, era o quê? Quando ele completava e disse Deus que isso era bom. Aí ele disse, e isso era bom. E no sexto dia, quando ele cria o homem, ele diz, e isso era... Oh, vocês estão de parabéns. Muito bom. Quando Deus diz que está bom, é porque ele terminou aquele dia. Quando ele diz que isso não é bom, o que significa? Que ele ainda está... O que, gente? Trabalhando. Ele ainda está criando. Então, ele cria o homem. A ideia de Gênesis é que ele sai lá do caos, né? A terra era sem forma e vazia e vai arrumando. Aí ele cria o homem, mas ainda de um cenário. E aí ele cria do pó da terra, ele faz o fôlego de vida, aquele sopro, ainda está criando. E nesse momento da criação tem um problema. O homem está se sentindo só. E para resolver isso, o texto de Deus diz, far-lhe-ei uma auxiliadora que lhe seja idônea. Esse português de Camões é um pouco difícil de entender o que Deus está falando. Porque a palavra auxiliadora significa, ao pé da letra, é aquela que socorre. Porque muita gente acha que auxiliadora é a ideia de far-lhe-ei uma pessoa que vai lhe auxiliar, lavando louça, limpando casa, cozinhando, uma auxiliadora lá, uma doméstica para ele. É isso que está dizendo aí? Mas é o que por incrível que pareça, é o que muita gente ensina. Falei uma serva para o homem. Ei, não é isso. É interessante que a ideia é até ao contrário. A ideia de auxiliador aqui é uma mulher que lhe socorre. Aí alguém diz assim, não, vai socorrer para trabalhar. É ali que está sendo uma serva dele. Não, socorrer de quê? Só olhar o texto, é só ver o contexto. Qual era o problema de Adão? Solidão. É alguém que veio socorrer Adão do problema da solidão. Que coisa linda, irmãos, né? O casamento já começa essa coisa da paixão. O homem estava só e diz, eu vou resolver esse problema. Eu vou socorrer Adão. Preparando uma auxiliadora para ele. Que lhe seja idônea. Aí muita gente diz assim, é uma mulher de caráter. Ainda diz, né? Tem que ver, tá vendo? Tem uma pessoa que tem a personalidade, caráter, que não é. Naquela época nem tinha pecado, gente. Não era essa a questão. A palavra, quem melhor traduziu isso, inclusive é a Bíblia Católica, em português. Que lá está escrito, far-lhe-ei uma ajudadora que lhe complete. A palavra idônea é a ideia de que lhe corresponde, que lhe complete. Volta lá mesmo ainda. Eu gosto dessa ideia porque, ao pé da letra, a palavra idônea, está vendo aqueles dois bonequinhos lá em cima, um de frente para o outro, né? Ao pé da letra, como se fosse uma metáfora, é alguém que esteja diante de ti. Então, passa aquela ideia de alguém que corresponde, uma ideia romântica, de um homem diante de uma mulher, olhando o olho nos olhos. É a ideia romântica de Gênesis. É tão legal isso, porque isso é tão antigo, irmãos, para uma civilização tão antiga, falando uma linguagem tão poderosa sobre o amor, e de forma que lhe complete. Por isso eu botei aquelas duas pessoas ali do quebra-cabeça, porque essa ideia de que eu estava só, mas agora veio uma moça que se encaixou em mim, me completou. Agora eu não estou mais sozinho. Sabe por quê? Porque Deus criou o homem à sua
Imagem e semelhança. E quem é Deus? Deus é o Deus da Trindade. Para a gente expressar a imagem de Deus, a gente tem que estar dentro de uma relação plural. E agora, Deus, para que a gente possa refletir a imagem de Deus, e para que eu possa ser pleno como Deus, na sua imagem e semelhança, eu não posso ser indivíduo, eu tenho que ser social, eu tenho que ser plural, eu tenho que ser comunidade, eu tenho que ser família. Por isso, para a gente ser pleno, segundo aquilo que Deus nos planejou, precisamos ser família. E aí, nós agora temos uma pessoa que nos encaixa. E aí refletimos a imagem de Deus. Por isso o casamento é um estado tão honroso, gente. Porque ele reflete a imagem de Deus. Assim, eu queria dizer para vocês que casamento é algo espiritual. Quando a gente casa, e agora está você e sua mulher, quem está do lado da mulher aí? Olha para ela. E vocês vivendo agora, gerando filhos, compartilhando a vida, encostando um pé no outro, de noite, na hora de dormir, compartilhando a geladeira, os sonhos, a vida, o projeto. Sabe o que você está fazendo? Você está refletindo a glória de Deus. Assim, a própria vida a dois reflete a glória de Deus. A própria vida a dois é sagrada, porque ela é culto para Deus. Ela é a glória de Deus na terra. Presta atenção o que isso pode significar de prático para nós, moço. Seu casamento é tão importante que você vem para cá, acha o culto é benção. Lindo, lindo, lindo é, né? Eu quero mais do Senhor. E a gente quer a glória de Deus. Aí o culto é sagrado. Deixa eu te dizer uma coisa. Quando você investe no seu casamento, é tão sagrado quanto aquilo que a gente está fazendo aqui hoje de manhã. Reflete tanto a glória de Deus quanto aquilo que estamos fazendo aqui, adorando e cantando a Deus. Muita gente acha que adoração é somente cantar canções, ainda que seja também, ou escutar um sermão, ainda que seja também. Mas você quer adorar, ame a sua mulher. Você quer adorar, invista tempo no seu casamento, compre presente para ela, leve ela para jantar, organize uma viagem a dois, e isso vai ser para a glória de Deus. Fala, Jeová. Divirtam-se para a glória de Deus. Você quer fazer um culto de fogo? Quando sua mulher for para trabalhar, chegue mais cedo, prepare um jantar romântico. Ou então a mulher para o homem. Tire a blusa de político. Coloque os meninos na casa da avó. Para a glória de Deus, invista no seu casamento, porque o seu casamento é sagrado. Ele reflete a glória de Deus. E quando você está vivendo um casamento defeituoso, disfuncional, você está manchando a glória de Deus na terra. É sério, irmãos. Vou dar uma dica, você quer adorar a Deus? Todo domingo de manhã vinha para o culto. Massa, é importante. Faça isso. Você quer adorar a Deus? Toda terça-noite, que é o dia da minha cela, vá para a cela. Glória a Deus para fazer isso. Você quer adorar a Deus? Marque toda quarta-noite. Religiosamente. Leve sua esposa para passear. Invista no seu casamento. Eu faço isso com a minha esposa. A gente tem uma noite na semana. Se você quiser separar e me ligar, eu vou dizer, só separa amanhã, irmão, que hoje eu vou sair com a minha mulher. Para a glória de Deus. Então, por exemplo, antigamente era toda quarta-feira à noite. Hoje, ainda quarta continua sendo um padrão, mas às vezes a gente dá uma furadinha e faz na segunda, agora nesse momento aqui,
A gente sai, vai para o cinema, sem menino, sem menino. Dia do menino é outro dia. Esse é o dia do amor. Do culto de fogo, aleluia. É o dia que a gente vai pro... Normalmente a gente vai para o cinema, a gente sai para jantar, para lanchar. Porque isso é sagrado. Pegar sua mulher, botar um biquíni, ir para a praia dia de sábado, é espiritual, irmãos. E não fazer é pecado. Não necessariamente ir para a praia, mas investir no seu casamento. Mas você pensa assim nessa ideia de uma mulher que vai me tirar da solidão, aí há uma questão também que a gente precisa responder, quem é que pode me completar? Existe um místico do nosso tempo da mulher ideal, ou do homem ideal. Por exemplo, ali tem um monte de menino e menina achando que um menino ideal ainda não apareceu. A menina ideal não existe ainda. A gente criou um imaginário da alma gêmea. Será se a alma gêmea existe? Aquela que me completa perfeitamente? Eu quero dizer assim, o que te completa não é a pessoa, mas é a relação do casamento. Vou repetir, o que te completa não é a pessoa, mas é a relação. Porque se você pergunta se existe alma gêmea, eu vou dizer assim, se está perguntando no sentido de existir alguém que vai me completar, que vai me tirar da solidão, a resposta é sim. Mas se você está perguntando no sentido de uma pessoa perfeita para mim, a resposta é não. Não existe ninguém perfeito para você. Sinto lhe informar hoje. Porque aquele que se encaixa num homem, quem é? Quem é que se encaixa no homem? É uma árvore, é? A gente fez o curso ontem, teve o pansexual, né? Não tem hoje. Falando isso, Kenny está aí? Cadê Kenny? Já chegou ou não? Ah, tá ali Kenny. Inclusive, Kenny ainda tem livro para vender hoje aí, né, Kenny? Você que não comprou o livro do Kenny, no final do culto, Kenny vai estar ali ainda. Marcinha está arrumando a mesa, autografar, né? Hoje está em desconto, é só R$30. É isso, Kenny? E que lançou um livro contando o testemunho dele, da restauração da sua sexualidade. Ele viveu 10 anos em prática homossexual. Hoje está pastor da nossa igreja, é uma bênção. Porque o que se encaixa num homem? Não é aquela mulher, é uma mulher. E o que se encaixa numa mulher? É um homem. Então não é uma pessoa perfeita, é uma relação complementar de um homem com uma mulher. Mas assim, se não existe essa pessoa perfeita, como é que eu posso escolher? Quem é que eu escolho? É a resposta para aqueles que ainda não casaram. Se foi para quem casou, sabe quem é a pessoa perfeita para você? Eu vou usar as palavras do pastor Ricardo, que pregou aqui outro dia. É a que está na sua certidão de casamento. Ela é mulher? Ou ele é homem? Você casou com ele? Ela é sua alma gêmea. Se lascou. Para vocês que não casaram, quem é essa pessoa perfeita, moços e mocinhas? A ideia do imaginário da maioria de nós, você também que já casou. Eu quero encontrar uma pessoa inteligente, divertida, que faça minha vida cheia de aventuras, e ao mesmo tempo seja estável, financeiramente organizado. Eu quero que ele seja um grande trabalhador, mas um amante, resolvido emocionalmente, que seja forte financeiramente, sexualmente, que não queira me mudar, não é assim? A gente cria um ser imaginário perfeito, que me apoie em todos os meus objetivos, e que tenha um estilo de vida, e apoie o meu estilo de vida. Essa pessoa ideal existe, hein? Essa pessoa ideal não existe não, sinto lhe dizer.
Essa pessoa interessante, divertida, inteligente, rica, satisfeita com a vida. Se tu encontrar ela, me avisa. Não, eu já achei. Não posso fazer essa brincadeira, né? Aí é pecado, né? Vivemos uma geração muito idealista, muito romântica para a ideia do amor. Sonhamos em encontrar um mundo de conto de fadas. E a gente até considera que o casamento tradicional, ele é, o casamento aquela coisa da minha avó com o pai, até o resto da vida, onde um serve o outro. Não, agora eu sou livre. Engraçado, livre para quê? Para colocar uma expectativa num relacionamento imaginário, idealizado, fadado à desilusão, porque esse homem não existe. Uma liberdade que te escravizou a uma expectativa que nunca será cumprida. Quem é a pessoa certa? E sabe qual é a resposta que eu vou dar para vocês, moços ali? Cheio de sonhos. Essa pessoa certa não existe. Foi nós que criamos a expectativa da pessoa certa. Ela não existe. Foi uma invenção da nossa era. Não existe pessoa ideal. E se você existe uma pessoa ideal hoje, eu quero te dizer uma coisa. As pessoas, os idosos, que é essa turma mais daqui, eles vão saber. Não. Os idosos, que é a turma de lá, então, né? Aqui são jovens, né? Os jovens há mais tempo, daqui, eles vão concordar uma coisa comigo. Se você encontrar uma pessoa ideal hoje, ela pode até ser hoje, mas as pessoas mudam com o tempo. Eu não sou o Rafael que Rossana casou. Como assim? Não sou, a gente muda. A vida faz a gente passar por tantas lutas, tantas dificuldades. Alguns, você casou com aquele rapazinho, aí ele deslumbrou com sucesso e com dinheiro, virou outra pessoa. Outra passou por uma perda de um filho, um sofrimento, virou uma pessoa amarga. A gente vai se transformando com a existência. Posso contar da minha vida, eu e Rossana. Eu posso dizer que na nossa caminhada de casamento, Rossana casou, aquela minha amiga de infância, que nós estamos juntos, namorando há 19 anos, fizemos essa semana, teve festa. Quando namorávamos, ela estudava para fazer medicina. E eu pensei, estou namorando com uma médica, glória a Deus, faz a obra Jeová. Me enganou, virou dentista. Ela casou com um jovem sonhador que sonhava em ser empresário, rico, político e pastor. E mudar o mundo. Eu já fui empresário e já quebrei várias vezes. Não posso dizer que fui rico, mas já ganhei dinheiro e já perdi também. Já tomei muitas decisões nessa caminhada e muitas delas eu meti os pés pelas mãos e fiz muita besteira. Já tive momentos de profunda alegria, mas de depressões. Já tive momentos onde eu me senti o homem mais vitorioso, mas o homem mais fracassado do mundo. E agora? Não é mais aquele rapazinho, não. Sonhador. Que hoje olha para alguma daquelas coisas e diz assim, isso não é bem assim. Talvez sou aquele que já perdeu um pouco desse brilho do jovem, né? Já não sonho tanto assim com algumas coisas. Algumas coisas eu desisti, frustrado. Lidero na igreja desde que me entendo como gente. Fui presbítero aos 23, pastor aos 27, prego desde os 18, fiz várias graduações, engenharia, teologia, vários pós, mestrado em teologia, mas queria ser pastor, só virou tempo integral aos 40, ou seja, faz tudo errado, nada do que eu sonhei eu ia acertando. Eu não sou mais o mesmo, e ao longo desses meus poucos 20 anos com ela, já fui vários, já fui gente risonha, contador de piada, já fui o chato, amargurado, reclamando de tudo, o resmungão lá dos 7 anões, são 7, é? Resmungão, como era? Eu não sei, nem o nome mais.
O zangado, né? Você me olha rindo e divertido aqui, vai viver comigo, né? Tu não vai me aguentar assim tão fácil, não. Porque alguns momentos da minha vida nem eu me aguentava. Mas sabe qual é a diferença? É que Rossana até hoje está lá. Tem aguentado todos esses Rafaéis. Não sou mais o rapazinho de 20 anos, sou outra versão. E aí, o que ela vai fazer? Ela vai trocar? E você, o que vai fazer? Vai trocar? Esse cara que está há 40 anos contigo aí, já deve ter sido uns 4 diferentes ou mais. Qual é o critério para escolha, então? O texto aqui não diz, mas eu posso dizer que o critério tem muito de bom senso. Procure um marido ou uma esposa verdadeiramente cristã, que tenha caráter, que não tenha medo de trabalho, que seja servo de Deus, que goste de estar junto de você, mesmo que seja para estar sentado na frente da calçada olhando o carro passar. Procure um amante e amigo que você queira dividir a vida para sempre. Sabe por quê? Porque essa relação, em segundo lugar, volta lá, é uma relação para te complementar. Fala comigo essa palavra aqui, complementar. O texto diz que Deus então faz aquela cirurgia, faz ele cair em pesado sono, tira a costela dele, constrói a mulher, devolve a costela. Ou seja, quando tira a costela, Adão poderia agora ficar débil, fraco, aleijado. Mas ele não fica sem, ele recebe ela de volta, mas de outra maneira. Ele recebe a costela em forma de mulher. E aquela que vem então para fazê-lo forte outra vez. E diz, e pegou aquela mulher e lhe trouxe a Adão. Algumas coisas podemos aprender aqui. Nós podemos aprender que nessa relação nós somos, volta aquele slide, nós somos iguais no sentido de que é da mesma natureza, somos a imagem e semelhança de Deus, mas nós somos, na verdade, complementares. Eu sou uma parte, minha mulher é outra parte. A gente não é igual, a gente se complementa. E para a gente poder se complementar, algumas coisas são importantes. A gente se complementa numa relação de aliança, porque ele pega aquela costela e traz para Adão. É a instituição do primeiro casamento. Deixará o homem pai e a mãe, se unirá à sua esposa, e os dois se tornarão uma só carne. Pronto, é uma aliança indivisível. Olha, essa relação estável de amor que resolve o problema da solidão está em um casamento até que a morte os separe. Eu não estou querendo te dar uma regrada, não. Eu estou querendo te ensinar uma verdade que está na bula de quem te criou, que te tirou da caixa, vinha a instrução. Você quer ser feliz? Felicidade do relacionamento homem e mulher está dentro do casamento. Há uma aliança. Sabe por quê? Porque ela acontece por meio de alguém que estão vivendo em diferentes papéis. Então a gente está criando uma aliança, mas nós temos papéis diferentes. Nós nos complementamos nas nossas diferenças. E não fica achando que é assim, mulher lava roupa, homem cozinha. Não, homem trabalha e mulher cozinha. Homem fecha a casa, não é assim? E mulher lava a louça. Não é isso. O importante é entender que se complementam. Mas no mundo que nós vivemos, como é que a gente se complementa? Entra em acordo. Quem faz o quê? Por exemplo, na minha casa, quem cuida do dinheiro é minha mulher. Meu salário não cai nem na minha conta, irmão.
É porque às vezes a gente tem um pensamento machista. Homem faz isso, mulher faz aquilo, é machismo. Nós precisamos ter papéis diferentes, e aí nós nos complementamos. Cada um fazendo uma parte da relação. Porque às vezes a mulher, parece assim, a mulher tem que trabalhar 3 turnos, que a gente gosta de dizer isso. Gente, eu mesmo estava pensando, eu sou machista, eu preciso vencer alguns machismos na minha cabeça. Por que a mulher trabalha igualzinho eu, e é ela que tem que ainda ficar lavando louça, arrumando a comida e trocando fralda de menino? Não, se ela trabalha igual a eu, a gente tem que dividir as coisas de casa também, ou então trabalha só. Para gostar do dinheiro delas, a gente gosta, né? Agora, de passar uma vassoura, a gente acha que é coisa de mulher. Então, comece a achar que trabalho é coisa de homem, não deixa ela trabalhar. Vamos entrar em acordo, em casa. Nós nos complementamos, somos parceiros da vida. Mas para viver isso, tem que acontecer em uma mentalidade de amor. E o que é amar? Há uma ideia hoje de que amar é ser feliz. Eu vou encontrar alguém para eu amar. E quando eu amar, eu vou ser tão feliz. Não entendeu nada. Por isso que é frustrado. Por isso que não consegue casar ou namorar. Amar é fazer o outro feliz. Isso que é amar. Amar não é se completar, é completar o outro. Não é ser servido, é porque eu amo, eu sirvo. Não é tentar ser feliz, é tentar fazer o outro feliz. Por isso que a Bíblia diz, maridos, amem a sua esposa como Cristo amou a igreja e deu a sua vida por ela. Não é isso que diz lá em Efésios, capítulo 5, verso 25? Como é que um marido precisa amar a sua esposa? Eu preciso amar para que ela me faça feliz. Você tem que me servir, você tem que cuidar de mim. Porque amar é dizer assim, eu vou sacrificar a minha vida por ti, se for preciso, para que você seja feliz. Como Cristo fez com a gente. Esse é o verdadeiro amor. É o amor que se sacrifica pelo outro. O amor que paga o preço pelo outro. E mulheres não, eu já escutei, mulher não precisa amar o marido, só ser submissa. Irmão, nem a Bíblia leu quem diz um negócio desse. Porque se tu vai lá para Tito, capítulo 2, versículo 3 e 4, diz assim, mulheres, ensinem as mais jovens a amar os seus maridos. Para de falar besteira. Tu acredita que eu já vi gente ensinando isso, que mulher não precisa amar o marido, só ser submissa. Então isso rasgou Tito. É uma relação de amar um ao outro. E agora a gente se complementa em amor, servindo um ao outro. Então, na hora de decidir o que faz com o dinheiro, o que é que faz? Qual é o critério? É o critério do amor. Um querendo fazer para o bem do outro. Aí dá tudo certo. Não é o espírito do individualismo do nosso tempo, não. Cada um brigando para o que é melhor para si. Aí separa. Na hora de decidir o que faz com dinheiro, sabe qual é o critério? É o que vai fazer o outro feliz. Fala, Jeová. Amar é ser servo, porque nós precisamos ser como Cristo, que não julgou com usurpação ser igual ao Pai, mas esvaziou-se da sua glória, e tem marido se achando cheio de glória, machista. Esvazie-se. Pegue uma bacia numa mão, uma toalha no outro e vai lavar o pé da sua esposa, como Cristo fez com a igreja. Porque o verdadeiro amor é o amor de servo. Não é o homem achar, os papéis é assim, o homem é o forte, ele ganha, ele defende. Ok, é verdade, nós nos complementamos porque somos inclusive biologicamente diferentes. Mas não use a sua força contra a sua mulher. Use a sua força pela sua mulher. Não use a sua força para impor força sobre ela. Não, mas para protegê-la. É assim que a gente se complementa. A gente precisa se amar. Por exemplo, quem não leu devia ler aquele livro, As 5 Linguagens do Amor. Quem já leu aqui? Que bom. 5 linguagens do amor diz que a gente precisa
expressar o amor do jeito que o outro entenda. Ou seja, a gente está preocupado com o outro. Tem gente que se percebe amado com palavras de afirmação. A minha esposa é assim. Como é que ela entende que eu amo ela? Quando eu elogio, quando eu boto ela para cima. Aí ela entende. Quando eu afirmo, seja o que ela no trabalho, tudo, quando eu faço um elogio dela, tá linda. Outra coisa também outra maneira da linguagem de amor é o dar presentes. A minha mulher entende essa linguagem perfeitamente. Agora eu já não sou, a minha linguagem de amor, que é atos de serviço. Quando a minha esposa faz coisas assim, é machista, não, é a maneira que é a minha linguagem do amor, pelo que eu li no livro. Quando ela se preocupa comigo, quando ela se preocupa com o meu prato, quando ela toma conta das minhas coisas, é como eu me sinto amado por ela. Quando ela me serve em amor, me sinto tão amado. Oh, meu Deus do céu, essa mulher me ama. Tem outros que é toque físico, que ele se sente amado quando é tocado, quando é beijado, quando é abraçado, e etc. Então, cada um tem diferentes. E o quinto seria tempo de qualidade, quando você dedica tempo. Cada um tem sua maneira. Isso precisa, inclusive, ter diálogo, para que um possa saber como é que você se sente amado e servido por mim. E faça aquilo que comunica. Amar é viver esse relacionamento que completa, inclusive espiritualmente, é um relacionamento santificador. A Bíblia diz que a mulher crente, 1 Coríntios 7,14, o que ela faz? Santifica o marido. Efésios 5 diz que o marido deve santificar a esposa pelo lavar purificador da palavra, não é? A gente se santifica, a gente se completa. Olha, eu sou muito mais crente por causa da minha mulher. Você sabia disso? Você fica olhando assim, Rafael é uma bênção, uma boa parte, porque Rossana é uma bênção. A gente se completa. A gente se trata, inclusive na área espiritual, se exorta. Se complementar é mais do que decidir quem manda. Mas é servir um ao outro, porque somos como se fosse um corpo. Cada um é um membro, e a gente depende, a gente é interdependente. Como diz 1 Coríntios 12, não pode dizer a mão ao olho, ou o olho à mão, não preciso de ti, não tenho necessidade de ti. Não pode, a gente se complementa, a gente é membro um do outro, somos um só, como diz o texto, e os dois agora são uma só carne, somos em valores iguais, mas somos diferentes, temos diferentes papéis, vivemos em amor, mas vivemos também em ordem. Mas eu preciso fazer uma observação aqui, que quando o homem dá o nome à mulher, isso dá a entender numa linguagem antiga, de que ele tinha autoridade, e por mais que a gente tente dizer que não, eu matei bem minha cabeça essa semana passada sobre isso. De fato, aqui Deus está dando a liderança da família para o homem, na Bíblia. Tanto que Paulo vai dizer em Timóteo, porque Deus primeiro fez o homem, depois a mulher. Paulo vai dizer aos Efésios, porque assim como Cristo é o cabeça da igreja, o marido é o cabeça da esposa, né? Então, de fato, o papel de liderança na família é do homem. Mas que tipo de liderança? A liderança como a liderança como a de Cristo. De que quem para liderar vai servir, vai amar, vai se sacrificar para o bem da sua esposa e dos seus filhos. Eu não vou liderar para que todos façam a minha vontade, eu vou liderar para que a vontade dos meus familiares encontrem plenitude. Em terceiro lugar, casamento foi feito para a gente compartilhar. Ele diz assim: por isso deixará o homem pai e mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Não há lugar no individualismo da família. Não dá para ser, é meu, é para mim, sou eu.
casamento acaba com isso. Mas nós vivemos num tempo onde entram no casamento achando é meu, é para mim, quero. Não, acabou. Entrou no casamento, você quer ser feliz? Tire o eu, tire o meu, tire o para mim. É sempre nosso. O espírito da nossa época está destruindo os casamentos. Precisamos romper com o individualismo, romper com o orgulho que tem destruído os casamentos do nosso dia. Casamento foi planejado não para o eu, mas para o nós. E está na hora de a gente ficar fora da moda. Se é na moda ser individualista, a gente tem que ser fora da moda. Quando entrar para um casamento, entrar para uma ideia, é nosso. Mesmo que o meu eu tenha que ficar de lado. A Bíblia em nenhum lugar mandou você amar a si mesmo. Nenhum lugar. Ah, pastor, amar o próximo como a si mesmo. Ele está dizendo, não, amar a si mesmo é natural. Você vai querer fazer isso. Mas em vez de amar a si, é isso que o texto está dizendo. Ame o outro. Ame. Não pense só em si. A gente, não, porque eu tenho que amar a mim, eu tenho que ser feliz. Não, a Bíblia não te ensinou isso. A Bíblia disse amar a Deus, amar o próximo. Ame a sua esposa. Nem que tenha que ir para a cruz e sacrificar o seu eu pelo nós. E por fim, ou seja, vamos voltar lá, só para eu dizer aquilo ali. Ou seja, agora quando casa, se tornar uma só carne significa não é mais a minha profissão, os meus sonhos, os meus projetos. Não, a gente agora, marido e mulher, é uma só história, uma só vida, uma trajetória, uma missão. Nós. Acaba com eu, com o que eu quero. Não, é o que a gente quer. E para isso, precisa o último ponto, que é para se conhecer. Diz que um e o outro estavam nus e não se envergonhavam. Glória a Deus. A ideia, a priori, ela é realmente muito próxima ao sexo. O que está muito... Os dois se tornarão uma só carne. Está muito ligado ao sexo, à formação dos filhos, à intimidade completa dessa ideia. Não há vergonha. Eles estavam nus. Esse slide está errado, né? Eu só mudei as frases, mas deixei os do slide anterior. Tudo bem, faz de conta que você não viu, né? Mas não havia vergonha na intimidade deles. Pode passar. Pode passar, Lu. Não havia vergonha na intimidade deles. Porque está errado esse slide, então volta para o outro. Pronto, deixa aí. Havia intimidade física e sexual, onde havia pureza sexual, homem e mulher, em aliança de amor no casamento. Sexo é de Deus, moça! Moço, sexo é de Deus. Está aqui no plano. O prazer sexual é de Deus entre homem e mulher, que é o que o texto está dizendo, dentro de um ambiente de aliança no casamento. A própria Bíblia tem um livro que exalta o sexo. Quem sabe que livro é esse? Cantares. Aí o pessoal não sabe lidar com ele, fica dizendo que é o Cristo e a igreja. Não, é homem e mulher. Começa dizendo, amado da minha alma, as tuas carícias, e a palavra lá é essa, as tuas carícias são melhores do que o vinho. Vamos botar na linguagem do outro de hoje, as tuas carícias me fazem revirar os olhos. É isso que ele está dizendo. E o que é de Deus, o sexo é de Deus, é para ser feito com excelência. A gente não faz as coisas para Deus de qualquer maneira, não. O leito é digno de honra, o leito é sagrado. Invista no leito do casamento, prepare-se para ele, escove os dentes, raspe as pernas, faz essa barba, comece a dizer coisa no ouvido desde manhã. Ligue meio-dia e diga umas palavras de carinho. Se quiser botar uma pimenta, pode. Não tem problema. Só mato que cresce sem investimento, irmão. O resto não. Tem que ser feito bem feito. O que é de Deus é para fazer com frequência. A gente tem que orar todo dia. Tem que ler a Bíblia todo dia. A gente tem que jejuar com frequência. E a gente tem que fazer sexo com frequência, irmão.
A Bíblia diz que o corpo da mulher pertence ao marido. E o corpo do marido pertence à esposa. Então, Paulo regula sobre isso. É de Deus. Para a saúde do casamento. Só que essa intimidade, ela foi feita para o casamento. E os homens estão prostituindo isso. Deixando de fazer entre homens e mulheres, para fazer entre homens e mulheres e mulheres. Tirando do ambiente sagrado do casamento para ir para fora dessa aliança segura, para fornicação ou adultério. Entrando em distorções, e eu preciso tocar, eu sei que eu tenho que acabar, eu vou até parar aqui. Há uma distorção que vai tocar em muita gente aqui. Mas não que eu quero lhe ferir, eu quero lhe chamar a atenção. É quando a gente tira o sexo da relação do homem e uma mulher e começa a fazer sexo com o celular. As estatísticas dizem que a cada 2 crentes brasileiros, a cada 3 crentes brasileiros, 2 usam pornografia. Ou seja, tem 3 aqui nessa fileira, 4. As estatísticas, não estou dizendo aqui, né? A gente vai saindo daquilo para que o sexo foi feito. E eu sei que não é fácil, porque você não vai atrás da pornografia nos nossos dias. É a pornografia que corre atrás de você. Mas ela é fora do projeto de Deus. E ela vai te enfermar. Porque ela cria expectativas falsas. Isso serve para os jovens ali. Não acha que eu não sei, não. Eu não sou besta. Aquele sexo da pornografia não existe. Não existe. E aí você cria uma expectativa, vai para o casamento e não encontra. Porque ele não é. Não é real. E aí está homens sexualmente frustrados, às vezes sonhando em adultério, porque não encontram aquilo que eles se alimentaram na pornografia, mas que não existe no mundo real. Porque machuca, porque dói, porque fere. Porque não existe. É feito para ver, não para fazer. E a estatística já hoje, de que pornografia está sendo vista a partir de meninos de 4, 5 anos de idade. Você está dando o celular para ele assistir Peppa Pig, e ele está olhando outras coisas. Criando com uma distorção do sexo gigantesca. Por isso, sobre o sexo, viva, curta, ame, divirta-se com a sua esposa. E comece a se tratar do que está fora, inclusive da pornografia. Porque Deus nos projetou para viver em um jardim de harmonia, beleza e desfrute. Harmonia com Deus, harmonia conosco, harmonia com a esposa. O pecado bagunçou tudo isso. Trouxe desarmonia na terra, trouxe o machismo, trouxe o feminismo, bagunçou tudo. Mas o primeiro milagre de Jesus, em João capítulo 2, foi abençoar um casamento e transformar água em vinho. E Deus tem interesse de curar o teu casamento e transformar o teu casamento em um casamento cheio de vinho e de alegria. Fica de pé comigo, vamos orar. Pegue na mão da sua esposa que está aí do lado. Vamos começar a orar. Senhor Jesus, nós nos arrependemos. Arrependemos quando saímos do paraíso projetado pelo Senhor para o casamento. Nos arrependemos, Senhor, porque deixamos que o nosso casamento deixasse de ser o paraíso projetado por Ti.